porque logo desde a altura percebemos que em princípio dificilmente o teríamos mais até ao final da época. E ouvir da parte de todo o corpo clínico que acompanhou o Rafa a dizer que ele era um super-herói, que era um... Sempre que ele ia pelo chão, ou sempre que ele levava algum troço e eu ficava preocupado a ver se ele levantava. O barulho que a perna, neste caso do Rafa, fez é algo que eu nunca associaria ao corpo humano. A partir do momento em que ele começou a gritar cheio do jogo, percebi que aquilo não era uma coisa assim fácil de passar, percebi que era uma coisa grave. Me recordo que caí no chão, senti uma dor enorme, que eu não conseguia nem ver nem ouvir nada. Muito bem, Rafael Andrade ultrapassa o jogador do Avanca e finaliza. Rafael Andrade agora aparece também na ponta direita e finaliza com muita qualidade. Este jogador tem sido um polivalente para as cores do Powerball. A época para a equipa em geral não estava a correr da melhor forma possível, todos sabemos disso. No entanto, estávamos numa fase lá está de paragem, tínhamos um mês e meio para preparar a volta à competição e era uma altura importante para prepararmos melhor o resto da época e tentar entrar na segunda fase da época com mais força e recuperar os resultados que não tínhamos conseguido alcançar na primeira volta. Então a lesão do Rafa claramente não veio ajudar essa preparação, porque logo desde a altura percebemos que em princípio dificilmente o teríamos mais até ao final da época. Sim, a época estava a ser bem. Tivemos jogos que perdemos por a nível emocional descemos um pouco porque nesses jogos quando sentimos que podíamos ganhar e não conseguimos desce um pouco a moralidade, mas de resto começamos a treinar bem e eu estava a sentir bem, estava a sentir que estava a treinar bem, a saltar, a rematar coletivamente, a decidir bem também. Estava a fazer o meu treino específico, individual, no ginásio, estava a sentir mesmo solto e eu estava à espera que vinha. Bom, depois das 2 semanas de férias, do Natal, fim de ano, tínhamos de voltar a uma mini pré-época. Então começamos a treinar, a fazer o treino físico, a correr, peso, ginásio, tudo isso. E tínhamos que pôr o ritmo outra vez, tínhamos que começar a fazer uns joguinhos, começamos a jogar, a correr, é isso. O início da época foi um bocadinho atribulado, foi uma época que começou com altos e baixos, com alguns jogos com algum infortúnio a nível de resultados, com boas exibições, com menos boas exibições e que, ao fim e ao cabo, houve uma pausa em janeiro que fez com que pensássemos nós que fosse, digamos, o apaziguar destes altos e baixos. Evidentemente que estávamos nós hoje de pensar que ia ter mais problemas ainda em cima dos que já tínhamos tido, nomeadamente com o infortúnio que o Rafa teve, com uma lesão gravíssima que foi diagnosticada, foi a ruptura de ligamentos. Era como eu te estava a contar, o jogo estava a decorrer normalmente e de repente ouviu-se como se fosse um estrondo e daquilo que eu não estava a olhar, mas daquilo que me contaram foi que a perna dele ficou presa e o joelho rodou e pronto, ele ficou cheio de dores, depois acabou por, acho que acalmaram um bocadinho, já perto da ambulância, do tempo da ambulância chegar e agora ele seguiu para o hospital. E pronto, vamos lá ver, não sabemos mais nada, mas daqui a pouco eu posso tentar ligar para saber se já sabem mais de alguma coisa, mas ele de certeza que vai ter que fazer exames. Tivemos um jogo de treino com a equipa B, para soltar mais, não estar só no físico,
E eu lembro-me que tivemos uma parte física, onde que dividia-se a equipa. Uma equipa treinava, jogava, e outra fazia a parte física, com pesos, agachamentos, tudo isso. E quando foi a troca, fomos jogar e eu sentia bem, já estava bem preparado a saltar, a rematar, a defender, e comecei a defender forte. Eu estava presente no treino em que se deu toda a situação da lesão do Rafa. Era um treino conjunto com a equipa B, nós estávamos numa fase de paragem dos campeonatos, portanto era ali quase uma segunda pré-época. E eu lembro-me que era uma situação de jogo, equipa A contra a equipa B, em que os jogadores iam trocando, quem estava de fora ia fazendo uma parte mais física, voltava ao jogo. E no momento da lesão, já um pouco mais de meio da hora de treino, acredito eu, eu não estava a olhar para o terreno de jogo. Lembro-me que estava quase na zona do banco de suplentes a falar com um dos treinadores adjuntos, e quando o que me faz chamar a atenção de toda a situação, não estando a olhar, foi o barulho. Eu nunca tinha presenciado uma lesão destas, nem praticamente uma lesão considerada grave, e o barulho que a perna, neste caso do Rafa, fez é algo que eu nunca associaria ao corpo humano. É uma coisa, é quase uma tábua a partir, é uma coisa brutal. O barulho acho que denunciou toda a gente que a situação era grave, e imediatamente obviamente chamou a minha atenção e a toda a gente que estava de fora. Foi mesmo pelo barulho, no primeiro lugar, e no segundo a reação dele, porque ele é um jogador que, se na primeira volta se eu tinha visto no chão uma ou duas vezes, durante mais de 5 segundos foi muito. Ele é um jogador que quer sempre ir para cima, quer sempre está sempre a dar o máximo, não é um jogador de ficar no chão, de se ficar a queixar, e ele ficou aos berros de dor no chão. E ver um jogador que já se tinha tornado amigo naquela situação foi uma situação mesmo muito, muito difícil, eu acho, para todos que estavam lá. Lembro-me muito bem, foi durante um jogo de treino entre a equipa B e a equipa A, e eu no decorrer da jogada, ou seja, a equipa B estava a atacar, eu no decorrer da jogada acabei por ir ter que fazer um para um em cima do Rafa. Ao fazer um para um, ambos acabámos por cair, e eu na altura nem me tinha percebido do que é que tinha acontecido, porque eu nem sequer ouvi o estalo que supostamente toda a gente ouviu. Ou seja, eu nos primeiros momentos nem me tinha percebido o que é que tinha acontecido. Só que me levantei e virei as costas, ou seja, virei para o Rafa, que vi ele agarrado ao joelho no chão, cheio de dores, e aí sim é que percebi a gravidade da situação. Tentei logo pedir desculpa, né, porque o sentimento de culpa foi logo aquilo que eu senti, né, porque apesar de ter sido um ato involuntário, fui eu que o causei. Tentei logo pedir desculpa. O Rafa disse logo que não tinha problema nenhum, que não tinha problema nenhum, que não tinha sido minha culpa, que podia acontecer a qualquer um, mas claro, aquele sentimento de culpa permaneceu em mim, porque lá está, apesar de ter sido involuntário, fui eu que o causei, né? E pronto, felizmente o Rafa conseguiu recuperar bem e agora está aí outra vez a jogar na primeira divisão. Eu recordo que foi um lance rápido, onde que simplesmente foi virar com a bola, girar, e o pé acho que ficou preso e o joelho voltou, girou. E então senti o estalo, eu já senti logo que seria algo pior. Me recordo que caí no chão, senti uma dor enorme, que eu não conseguia nem ver nem ouvir nada. Fiquei no chão. Ainda tinha aquela esperança que por isso é só um entorse, mas devido ao estalo então ficamos na dúvida. Só consegui levantar com a ajuda da ambulância. Fui ao hospital fazer o raio-x para ver se tinha algo a ver com os ossos. Não deu nada, então comecei a ficar um pouco mais, a ter mais esperança que não tivesse nada, porque depois de 2 dias comecei a andar normalmente. Nesse dia eu estava no treino, como é normal, eu estava nesse treino, e
e foi uma situação em que eu vejo o lance e com o barulho, com o estouro, digamos, que o próprio joelho emite esse som forte, eu praticamente assumi logo que tinha sido esse tipo de lesão. Um bocadinho pelo infortúnio que também eu próprio já tive e por outras passagens semelhantes em relação a esse tipo de lesão. Inclusive fui com o Rafa para o hospital, ficámos à espera do resultado, porque na realidade o nosso hospital não tinha forma de fazer uma ressonância para sabermos se realmente era o resultado, se o resultado era exatamente aquilo que nós prevíamos. Fez um raio-x, salvo erro, não teve nada partido, foi um mal menor. A partir do momento em que ele começou a gritar cheio de hoje, eu percebi que aquilo não era uma coisa assim fácil de passar, percebi que era uma coisa grave. Nós já tivemos um atleta também, o Pedro Alazeiro, que teve uma lesão similar, ou seja, eu percebi logo que aquilo não ia ser fácil de resolver. Depois, passado uns dias, chegou uma informação de que tinha sido a ruptura de ligamentos, e falei com o Rafa a pedir desculpa, que não tinha sido intencional e que me sentia culpado, e o Rafa assegurou-me que estava tudo bem, que a culpa não era minha, que podia ter acontecido a qualquer um, e lá está, só mostra que o Rafa, para além de ser um grande atleta, também é um grande companheiro de equipa, porque se caso fosse outro, ficava um bocadinho ressentido, mas não foi o que aconteceu ao Rafa, e até agora nós temos uma relação ótima. Eu, na altura, quando o Rafa disse-me que estava lesionado, primeiro fiquei no gozo com ele. Depois, quando ele disse que era o ligamento cruzado e que tinha sido sozinho, não queria acreditar. Por cima, não sabia quanto tempo é que ele ia ficar sem jogar, não sabia como é que seria a recuperação, nem quando é que seria a cirurgia, não sabia de nada. Então, eu fiquei mesmo preocupado na fase inicial. Estava no gozo com ele e não queria acreditar, e depois, quando eu reparei que era mesmo algo sério, fiquei sem reação, basicamente. O Rafael, para nós, era um elemento-chave, nomeadamente porque na posição específica de lateral direito, ou seja, os canhotos, altos, rematadores, escasseia, portanto não há muitos, e com a qualidade do Rafa, ainda menos. Portanto, para nós foi, além de não termos mais nenhum canhoto na posição específica de lateral direito nesse plantel, como digo, é muito difícil termos pessoas com capacidade, canhotos, a jogar a sua posição específica. Evidentemente que isto levou com que o grupo esmorecesse um bocadinho mentalmente. Evidentemente não jogámos com menos um nunca, apareceu sempre uma solução ou outra, fomos reinventando, mas obviamente que nunca foi igual, porque não se pode comparar coisas incomparáveis na medida em que não tínhamos um jogador canhoto para a posição específica. Logo, a nível desportivo, ficámos um bocadinho mais deficitários. Quando eu fui ter com o médico e falou-me de tinha que parar durante cerca de 8, 9 meses, fiquei triste, mas fiquei mais triste porque em relação à equipa, porque eu senti que eu estava a jogar bem, estava a ajudar, e eu sabia que eu era o único canhoto a lateral direito, e eu sabia que ia fazer um pouquinho de falta, e depois vimos no início até adaptar. Eu senti isso na equipa, mas depois de adaptarmos, jogamos bem. 9, 10, 11, isso, perfeito. Antes da operação falei com o médico, explicou-me tudo o que tinha que ser feito, fomos para frente com isso. Na operação eu só lembro-me de dizer qual era o joelho que tinha que ser operado, só isso, e acordei, só isso, foi isso. Então, vamos tentar contar a história clínica, por assim dizer, do Rafael. O Rafael lesionou-se em janeiro de 2022. Infelizmente para ele fez uma lesão, que é uma lesão relativamente frequente na prática desportiva, sobretudo nos desportos que envolvem movimento pivô sobre o joelho. O handball é obviamente um deles. Habitualmente as rupturas agudas e totais do cruzado anterior, que foi aquilo que ele teve,
em campo são episódios que marcam quem está perto dele. Pode acontecer, e é relativamente frequente, quando o cruzado rasga, ouvir-se um pop. Está descrito, é como se fosse um estouro, e que corresponde a essa ruptura do cruzado. Isso, pelo que me disseram, aconteceu no pavilhão. O Rafael nesse dia acabou por ser visto também no Hospital da Póvoa, onde é e bem feito o raio-x, excluídas lesões urgentes ou emergentes. Verificou-se no raio-x que o Rafael não tinha nenhuma lesão urgente ou emergente que necessitasse de tratamento absoluto naquele momento, e por isso ele acabou por ser encaminhado para os nossos serviços, onde na primeira consulta, dado o quadro clínico, acabou por fazer uma ressonância magnética, que era o importante para esclarecer o quadro, uma vez que ele tinha feito já o raio-x. O exame objetivo naquela altura é sempre mais difícil de fazer, porque o Rafael apresentava um edema ainda importante do joelho. Isto é consequência do sangramento que está associado à ruptura do cruzado. O joelho incha, em alguns casos de forma mais considerável, noutros de forma menos considerável, mas tem um padrão de que habitualmente os joelhos ficam com edema associado. E, portanto, o exame objetivo e testar ali as manobras nem sempre é fácil, porque despertam dor e nós nem sempre conseguimos valorizá-las de forma correta. O Rafael chega-me já com a ressonância magnética feita, e o resultado dessa ressonância é uma ruptura aguda do cruzado, ainda com uma pequena lesão meniscocapsular associada. E o que eu fiz na primeira consulta, que é habitualmente a consulta onde perco mais tempo, foi tentar transmitir ao Rafael vários princípios que são basilares não só da minha prática clínica, mas da prática clínica das pessoas com quem eu aprendi, e também aqui na clínica nós tentamos sempre fazer isso, que é, tratamos atletas, não tratamos necessariamente exames. É verdade que o Rafael tem uma lesão que infelizmente acontece a bastantes atletas que nós tratamos aqui, mas o facto da lesão ser a mesma, da ruptura do cruzado anterior ser a mesma, nem todos os atletas vão ter uma cirurgia igual, e garantidamente nem todos os atletas vão ter recuperações iguais. Portanto, temos que respeitar a individualidade de cada um e também fazê-los perceber isso, para que eles não comparem muito as recuperações de uns com os outros. A segunda coisa importante é fazer com que o Rafael perceba que isto é uma lesão que vai demorar bastante tempo a ser tratada. Eu acho que o Rafael percebeu isso desde muito cedo, encarou muito aquilo que eu costumo dizer, e que é, a lesão é uma oportunidade também de mudança. O Rafael aproveitou isso de forma considerável. Foi envolvido numa equipa multidisciplinar de tratamento, que envolveu aqui, obviamente, muito tempo de fisioterapia, mas envolve desde o presidente do clube, aos seus treinadores, aos seus colegas, aos familiares, o departamento clínico do Póvoa Handball, aos nossos fisioterapeutas, obviamente, e que é uma equipa centrada nele, e ele percebeu que é ele que tem que ser a pessoa mais, entre aspas, ativa no querer voltar e no querer voltar bem. E o Rafael desde sempre demonstrou essa ambição, e foi importante ele ter percebido o papel que ele tinha na sua recuperação. Percebeu que no princípio nós também não gostamos, nem nos joelhos que não têm lesões emergentes ou de tratamento, nós devemos, entre aspas, arrefecer um bocadinho o joelho, promover que o joelho tente diminuir os padrões inflamatórios do joelho, tentar torná-lo, entre aspas, o mais normal possível, para que a cirurgia seja mais simples, entre aspas, mas sobretudo que a recuperação seja melhor e mais célere. Foi por isso que o Rafael, antes da cirurgia, fez um período de fisioterapia de otimização funcional pré-operatória, quer no clube, quer aqui, que ele percebeu a importância disso, e quando chegou à cirurgia, obviamente as coisas foram um bocadinho mais fáceis. Sim, lá está. Até o final da época anterior não acompanhamos assim tão de perto a recuperação dele, porque ele estava mais direcionado para a parte da fisioterapia, então ele tinha que estar presente na fisioterapia e não no treino, então ele estava um bocado afastado. No entanto, nós sabíamos que estava a fazer um bom trabalho e que poderia sim voltar mais forte. Dia da cirurgia. Na cirurgia, o que é feito? Primeiro de tudo é confirmado artroscopicamente, ou seja, põe-se uma câmara dentro do joelho e confirmam-se as lesões
que vêm demonstradas na ressonância magnética. Apesar da ressonância já ter uma sensibilidade e especificidade muito grande, nada melhor do que pôr uma câmara dentro do joelho e confirmar as lesões. Confirmou-se que ele de facto tinha uma ruptura completa da cruzada anterior e também tinha uma pequena lesão meniscocapsular que estava com um padrão de cicatrização já avançado e felizmente para ele e para o Rafael ainda bem não foi preciso acrescentar nenhum gesto cirúrgico além da ligamentoplastia. O que é que fazemos na ligamentoplastia? Tentamos preservar algumas fibras do ligamento nativo, sobretudo aquelas que estão numa posição ainda mais ou menos preservada e que não, entre aspas, incomodam quando nós fizermos o novo cruzado. E no caso do Rafael, o que foi feito foi, depois de discutirmos os vários prós e os vários contras de cada técnica cirúrgica, o que se optou foi por fazer uma ligamentoplastia com isquiotibiais. Basicamente o que é feito foram retirados os 2 tendões do Rafael, 2 tendões que se inserem ligeiramente abaixo do joelho e que depois progridem pela região posterior da coxa. Esses tendões são retirados, são desdobrados de forma a fazer um novo ligamento. Foi feito, a cirurgia correu sem qualquer intercorrência, o pós-operatório imediato também correu muito bem e isso também permitiu que o Rafael começasse muito cedo o processo de recuperação. Também foi a recuperação do Rafa foi agridoce. É um processo moroso, obviamente que isto estamos a falar em 7, 8 meses de recuperação, uma recuperação muito lenta. Todos os dias é um dia, sempre com a ver o Rafa como um menino que quer muito voltar à prática do handball e a fazer aquilo que ele mais gosta e sabe, que é jogar handball. E do outro lado, ouvir feedbacks por parte dos fisioterapeutas, dos médicos, que eu tive sempre a oportunidade de acompanhar semanalmente o estado dele, e ouvir da parte de todo o corpo clínico que acompanhou o Rafa, a dizer que ele era um super-herói, que era um atleta com uma capacidade de superação imensa e que ele, quando viesse, vinha com tudo e que ele era realmente fora de série. Não há muitos atletas com a força de vontade dele e com a capacidade mental de transmitir até, inclusive, ao próprio corpo clínico boas vibrações, digamos, para a sua recuperação. Ele costumava ia sempre à fisioterapia. Às vezes não estava sem vontade e eu, Rafa, eu vou-te bater, né? Porque ele esteve lá em casa por vários dias, às vezes, ou então, mesmo estando aqui na Póvoa, ele, por exemplo, se ele podia ir num dia e ficava para o outro dia seguinte, para o dia seguinte ir à fisio sem estar a levantar cedo para ir, porque era sempre às 11. E ele sempre ia falando dos treinos que ele tinha ido, da parte da recuperação. Muitas vezes até ele chegava e dizia: epá, hoje vai ser treino de perna. E nós começávamos a usar com ele: Rafa, mas tipo, tu treinas pernas todos os dias. Ele dizia: não, mas hoje é de força, outros dias é de equilíbrio, é disso e aquilo. Então, era sempre, apesar de ser sempre perna, era funções diferentes, digamos assim. De resto, a recuperação, eu acho que foi boa, que foi mesmo muito boa, porque ele para aqui teve 9 meses, acho que foi mais ou menos isso. E vê-lo depois voltar a jogar assim, dá uma alegria enorme. O Rafa chega-nos aqui à clínica com um pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, com um enxerto de isquiotibiais, é uma lesão extremamente frequente no nosso contexto de reabilitação, constitui provavelmente mais de 70% do tipo de lesões que reabilitamos. É uma lesão extremamente marcante na vida de um atleta, que pode originar o fim da sua carreira, pode originar o início de um estado depressivo, mas também pode originar uma nova oportunidade, uma mudança de mentalidade. E eu costumo dizer a estes atletas que reabilitamos que quem passa por esta lesão nunca daqui mais pode sair o mesmo. É um processo de reabilitação demorado, aconselhamos nós que seja um processo de reabilitação até integração na modalidade desportiva após 9 meses de cirurgia, portanto, após os 9 meses, integrar a modalidade. Não é muitas vezes a ideia que os atletas trazem, os atletas
consideram que provavelmente vão começar a jogar em torno de 6 meses e, portanto, torna-se para nós difícil explicar a estes atletas a importância de aguardar um pouco mais para que não sofram depois o retrocesso ou, no caso, uma recidiva que iria, sem dúvida alguma, ser muito pior para eles do que esperar esses 3 meses a mais. Numa fase inicial é um processo de reabilitação que envolve necessidade de contenção. Não podemos realizar o exercício de uma forma simplesmente deliberada, temos que respeitar aqui alguns processos para que o enxerto seja preservado e, portanto, vamos evoluindo gradualmente no processo de reabilitação de forma a garantir o sucesso desta intervenção após o final da recuperação. Obviamente, o Rafael chegou já com uma mentalidade muito positiva, mostrou-se muito confiante desde logo, queria reabilitar rápido e bem. Rápido, dissemos que não era conveniente, bem era o que pretendíamos, precisamente porque muito rápido vai contra tudo aquilo que é o pretendido numa lesão como esta. É importante consolidar processos, é importante restabelecer todos os índices competitivos depois que o atleta tem, mas acima de tudo é importante dar-lhe outra vez capacidade para desempenhar todas as valências que o desporto, como o handebol e sobretudo o handebol profissional que o Rafael pratica, assim exige. Dizer que o Rafael sempre marcou a diferença relativamente a outros atletas, é um atleta com um caráter muito forte, encara cada sessão como se fosse uma competição, que é de facto muito gratificante para nós como profissionais tratar atletas assim. A seguir à operação, foi 2 dias de enjoo, não comia, não conseguia nada. Só fui sair de casa uma semana depois. Depois de 3 meses na clínica, comecei a adaptar-me bem, a treinar bem, intensidade. Eu senti que ia dar certo. Havia bons profissionais aí. Comecei a correr, comecei a saltar. Ao aproximar do fim, já fazia quase tudo, não me limitava a nada. E eu acho que o ponto crucial de estar aqui agora é o medo que eu não tive. Eu só limitei-me a confiar neles. Eu não tinha receio de nada e nem medo de nada, só porque seria pior. Se eu treinasse ou jogasse com medo, com receio, poderia ser bem pior. E como eu não tive, até agora está tudo bem. Bom, quando falei com o médico, ele disse que poderia começar a correr sozinho, à parte, a driblar umas bolinhas sem contato. Até ainda também aquela primeira fase chata. Tu sabes que podes treinar, mas ainda não tens alta. Então é um pouquinho chato. Quando o médico me deu alta, já não me senti limitado, eu já vi o pessoal a me observar com outros olhos, já não tinha aquela pena de mim, de bater. E foi aí que eu vi que já estava mesmo preparado. Agora, quem entra no jogo, com alguma surpresa, eu confesso, é o Rafael Andrade. Faltam 5 minutos e 11 segundos, o Rafael regressa, felizmente. E oxalá que os deuses o protejam, porque vem de uma lesão, Filipe, tu sabes muito bem. Para os atletas, o pior do mundo são as lesões e a dele foi gravíssimo. No jogo com o São Tirso, era um jogo difícil, estava bem equilibrado até o fim. Quando o Jorge disse para aquecer, confesso que fiquei um pouco nervoso, tanto tempo sem jogar, mas eu estava preparado. E quando finalmente entrei, faltavam 5 minutos, ainda consegui correr um pouco, mas eu tomei 2 minutos, por isso foram só 3.
mas parece os melhores 3 minutos da minha vida depois de 9 meses. E depois o jogo que ele faz o regresso oficial, não é? Que é o jogo contra o Santo Tirso, em que ele entra perto do fim. Eu não estava à espera, não sabia que ele ia entrar. Quando olhei para o banco e vejo todos os jogadores de pé, cumprimentá-lo, incentivá-lo, percebi que ele ia entrar e foi um sentimento especial, acho eu, para mim e para todos os que conhecem, porque lá está, foi quase um ano de esforço diário dele para aquele momento e quando ele entra em campo acho que foi muito especial para todos do clube que o acompanharam, para ele já nem falo, mas acho que para todos os do clube do Póvoa que o acompanharam, e a reação do banco também disse tudo, todos o cumprimentaram, todos perceberam a importância daquele momento, mesmo que fosse a 5 minutos do fim. O jogo não estava decidido, não estava ganho, portanto ainda tinha ali muita responsabilidade em cima dele e ele entrou com tudo e fez aquilo que normalmente faz, atacou, defendeu e conseguimos a vitória no final, que também foi muito importante. Eu estava a contar os dias para regressar. Infelizmente o jogo contra o Santo Tirso, que foi onde ele fez era suposto fazer 5, fez 3, dizíamos nós ficamos a gozar com ele, porque ele veio de lesão e logo tipo 2 minutos, né, que já era algo que ele dava muito, mas estava logo no início e estávamos naquela, pronto, temos aqui o Rafa de volta. Eu esse jogo não vi, mas eu fiquei bem contente por ele ter regressado e depois eu vi contra o Benfica e no jogo contra o Benfica eu estava na bancada, mas ao mesmo tempo não estava. Sempre que ele ia para o chão, eu ficava preocupado. Eu naquele dia fiquei sem unhas, tanto roer. Sempre que ele ia para o chão, ou sempre que ele levava algum troço, eu ficava preocupado a ver se ele levantava. Inclusive houve uma foto que eu meti, porque ele foi ao chão e até ele bate no chão de raiva. Quando eu vi esse momento, eu fiquei mesmo preocupado. E eu estava sempre preocupado, mas sempre com aquela vontade de ver o Rafa voltar, mas sempre com receio de acontecer alguma coisa e ele ter que parar novamente. Depois do jogo de Santo Tirso, ganhamos, ainda bem. Vi tudo que aconteceu nos 9 meses e eu senti bem que eu estava bem preparado, mas só que ainda não acabou, ainda tenho que fazer reforço, claro. E não é por causa da lesão, é o meu corpo todo, em geral. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso e é bem importante, tanto para prevenir a lesão, como para reforço mesmo, para sentir-me melhor no jogo, no campo. Numa lesão daquelas é normal que um jogador nos primeiros jogos se sinta um bocado, limitado por ter receio que possa acontecer algo de novo, mas no meu ver não foi o caso do Rafa. Senti que ele queria marcar golos, queria entrar outra vez na dinâmica da equipa e acho que foi exatamente isso que aconteceu. Acho que teve aos olhos de toda a gente que a garra que ele estava a jogar, a vontade que ele tinha de marcar golos, e acho que isso é mesmo de notar. Seis, 9. Isso, bora. Vai. Sempre houve aquele receio, né, de depois voltar, por exemplo, não se estar igual, não jogar igual por ele estar com medo, mas eu vejo que ele não tem nenhum receio e vai com tudo. Agora, em termos de perspectivas, primeiro espero vê-lo no Mundial, porque eu vou aí ver o jogo no dia 12 contra o Uruguai, por isso, no dia 12 contra o Uruguai, por isso eu espero que ele esteja lá, senão eu vou ficar mesmo chateado. E depois a esperar que ele marque mais, que ele jogue mais. Por acaso, uma coisa que eu gosto no Rafa é que ele gosta de jogar para a equipa, mas eu fico mesmo tramado porque muitas vezes ele tem chance de marcar, prefere passar a bola e depois logo a falha. Eu nesses momentos só dá vontade de lhe bater. Portanto, eu espero que ele melhore nessa parte. Continuo sim a jogar pela equipa, mas que ele saiba que às vezes a parte individual pode ajudar a equipa e
Para a carreira, epá, é que não haja mais lesões ou que se houver que não seja tipo dos ligamentos para não ficar assim tanto tempo parado. E depois é desejar muito sucesso e que corra tudo bem. Agradeço muito ao clube por não me abandonar num momento difícil, nomeadamente ao Jorge, ao Henrique, que sempre correu atrás e saber bem onde me colocar. Aos meus amigos, nomeadamente Fred e ao Carlos, que não me deixaram ir abaixo. Aos meus colegas do clube, que estão sempre a me ligar, a perguntar como é que eu estou, não me deixar desistir. E agradecer a Trust como todo, porque sempre estiveram aí comigo, nunca me deixaram desistir.